Imagine um homem caminhando pelas ruas de Atenas. Ele não tem nada nos bolsos, nenhum livro, nenhuma riqueza. Só perguntas. Perguntas que incomodam. Esse homem é Sócrates, e hoje ele seria cancelado. Ele não escrevia, não cobrava por suas ideias, mas ousou criticar a própria democracia que o deixava falar. Desafiou os mestres da persuasão, os sofistas, acusando-os de vender mentira com aparência de verdade. E o preço disso? A morte. Mas antes disso, ele deixou uma herança que continua viva. E o que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você enxerga política, poder e verdade. Atenas, século V a.C. A cidade vive sua era de ouro. Teatro, filosofia, democracia. Parece perfeita, mas por dentro apodrece lentamente. As decisões públicas são feitas por voto direto. Qualquer cidadão pode opinar sobre guerra, justiça, economia. Basta ser eloquente. E aqui nasce o primeiro problema. Quem convence, vence, mesmo que esteja errado. Sócrates olha para tudo isso e pergunta: se você tem uma doença grave, quer que a decisão seja tomada por um médico ou por voto popular? E o silêncio que segue essa pergunta é o começo da filosofia. Agora, imagine isso. Homens carismáticos, bem vestidos, viajando de cidade em cidade. Eles prometem uma coisa: ensinar você a vencer qualquer debate. Não importa se é verdade, o importante é convencer. Esses eram os sofistas, os influencer intelectuais da época. Protágoras dizia: o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, a verdade é relativa. Tudo depende de quem está falando. Mas para Sócrates, isso era uma ameaça à alma da cidade. Porque se tudo é relativo, o bem também é. E se o bem é relativo, qualquer coisa pode ser justificada, inclusive o mal. Sócrates não odiava a ideia de participação política. O que ele odiava era a falsa sabedoria da maioria. Para ele, a democracia era como um navio entregue à multidão. Sem bússola, sem mapa, sem capitão. Ele dizia: por que deixamos que qualquer um governe, se não deixamos que qualquer um conduza um navio? Essa comparação era como um tapa na cara da Atenas democrática. E sabe o que é mais irônico? A mesma democracia que deu voz a Sócrates foi a que o matou. Sócrates foi acusado de corromper a juventude e de não acreditar nos deuses da cidade. Mas o que ele fazia, de fato? Questionava, incomodava, fazia as pessoas pensarem. E pensar é perigoso. No tribunal, ele poderia ter se calado, poderia ter fugido, poderia ter implorado por perdão. Mas ele fez o oposto. Disse que preferia morrer do que não deixar de filosofar. E morreu com a alma livre. Morreu dizendo que a morte não era um mal, mas um novo começo. Depois da morte de Sócrates, Platão, seu discípulo, transforma tudo isso em filosofia política. Na República, ele apresenta o diálogo mais famoso da história, a alegoria da caverna. Pessoas acorrentadas, vendo apenas sombras na parede, achando que aquilo é a realidade. Isso é a maioria, diz Platão. Só quem sai da caverna e vê o sol, a verdade, está apto a governar. E quem são esses? Os filósofos. Platão cria o conceito do rei filósofo. O governante ideal seria aquele que ama a sabedoria e não o poder. Para ele, a democracia é instável. É só um passo antes da tirania. Vamos deixar isso claro. Os sofistas ensinavam a parecer sábio. Sócrates ensinava a reconhecer a própria ignorância. Os sofistas cobravam caro. Sócrates nada cobrava. Os sofistas treinavam para convencer.
Sócrates treinava para perguntar até destruir ilusões. Por isso, ele era temido. Porque não queria criar discípulos, queria acordar consciências. Agora pare e pense. Quantas decisões políticas hoje são feitas com base na verdade? Quantas são feitas por retórica, marketing, memes? Quantos sofistas modernos vemos por aí ensinando a parecer sem ser? Quantos Sócrates estão sendo silenciados? A crítica socrática nos obriga a olhar para o mundo e perguntar: estamos premiando quem pensa ou quem fala bem? Sócrates acreditava em um poder diferente. Não o poder de mandar, mas o poder de transformar a alma. Ele dizia: a verdadeira vitória não é vencer o outro, é vencer a si mesmo. Essa é a maior ameaça ao sistema. Uma pessoa que pensa por si, que não se curva à maioria, que não se vende por aplauso. Sócrates morreu como viveu, provocando. E sua morte foi um protesto silencioso contra a ignorância premiada. Hoje, vivemos em tempos de excesso de informação e escassez de sabedoria. Por isso precisamos de Sócrates mais do que nunca. Precisamos de coragem para perguntar o que ninguém quer responder. Precisamos da ousadia de incomodar em vez de agradar. Precisamos lembrar que a verdade nunca será popular. Se você chegou até aqui, talvez um Sócrates esteja despertando dentro de você. Não deixe isso morrer. Se inscreve no canal para mais conteúdos que não têm medo de incomodar. Compartilhe esse vídeo com quem repete discursos sem pensar. E comenta aqui embaixo. Você acha que Sócrates teria espaço no mundo de hoje ou seria silenciado de novo? A filosofia não é sobre respostas prontas. É sobre as perguntas que te mantêm acordado. Nos vemos no próximo mergulho profundo. Até lá!